Irmão. Fala aí, meu amigo. Tudo na paz? Tudo ótimo, graças a Deus. Pô, eu dei mole, eu Que? tava divulgando a do Perninha pensando que ele era terça e é quinta, mas estava tudo escrito. Ainda bem que tu falou comigo. Tá vendo aí? E eu avisando o pessoal todo que era quinta-feira, já que tinha mudado por problemas técnicos. Aí já avisei todo mundo de volta aí, a galera tá entrando aí. Pablo, defesa pessoal, show de bola. E aí, como é que tu tá, cara? Como tá Tudo as bem, graças a coisas? Deus. Essa época de quarentena tá difícil para todo mundo, né, cara? Com Principalmente certeza. quem não tem uma outra ocupação, que tá passando por uma dificuldade aí sem precedentes, né, Rogério? A Pô, gente com nunca tinha certeza. passado por isso antes, né? Na, Muita gente na perdendo emprego, verdade, né? empresa falindo. Na verdade, a gente não tem nem previsão até quando isso vai. Na boa, legal, acho que a gente só vai voltar ao normal mesmo ano que vem. É, a previsão, ela existe relativamente, né? Ó, existe uma previsão. Ó, o Zé Perri aí, o famoso Valeu, barbudo, Perri. entrando. Abraço, irmão. Tatiana também. Valeu, Então, Fábio. o Robert, a previsão existe em relação à doença, né, Rogério? Agora, e as pessoas vão ficando mais ou menos otimistas, né? As curvas de contágio diminuindo, mas em relação ao retorno das atividades, eu até acredito que para cada uma das atividades vai ter um tempo de volta diferente, né? Depende da natureza da atividade, né? Sim, sim. Tem uma das maiores academias aqui da Ilha do Governador, que é a Ilha Point, uma filial da ProQuality, simplesmente faliu, pô. Fechou as portas, está sem equipamento nenhum. Era a maior academia da Ilha do Governador. Não tem equipamento nenhum mais lá, um imóvel gigante. Imagina os custos disso. Custo muito caro, né, para manter um negócio desse fechado, cara. É E uma rede, complicado. né? Você imagina as pequenas. Sim, com certeza. Mas vamos lá, meu camarada. Eu queria, né, e o público presente aí, né, quer saber quem é o Aldrin. Falar um pouco aí da sua vida. Pô, Fique à legal. vontade. Pô, a minha carreira, o mal da gente ser velho, cara, é que a gente tem muita história para contar, né? Eu falei Não até é, isso. cara. Faz igual o Fábio. Não é velho, é antigo. Antigo. É um cara antigo. E olha que eu vi o Fábio faixa amarela, hein? Aí pra tu ter uma Então. ideia da. Não, é antigão. Então é antigão. Bom, a minha história começa de maneira engraçada, né, cara? Eu sempre fui meio raquítico, sempre fui meio anão, então eu era muito, muito pequeno mesmo. Meus pais sempre me colocaram em artes marciais desde novo, né? Eu comecei muito cedo no judô, com 2 anos. Logo em seguida eu fui para o jiu-jitsu com 5 anos, até os 10 anos eu fiz jiu-jitsu na antiga federação que existia. E eu sempre tive essa coisa, meus pais sempre tiveram a preocupação com saber defesa pessoal. Isso eu passo para os pais hoje em dia, que é muito importante, né? Ouvi até, inclusive, uma última live que eu fiz do instrutor de defesa pessoal falando que existem 3 coisas que você tem que aprender na vida. Você tem que aprender a nadar, porque a maior parte do planeta é feita de água. Então, de uma certa maneira, em algum momento da vida, você vai se deparar com o desafio de ter que nadar, né? Você tem que aprender a lutar, porque a gente tem que se defender, você tem que aprender a defender o teu corpo, teu patrimônio, a tua integridade física. E a terceira eu esqueci. Mas a terceira eu esqueci. Mas você vê, tá entre as coisas, as principais coisas que o ser humano tem que aprender, né? A forma de se defender. Porque isso não é de hoje, não somos só nós que estamos falando, né, cara? As lutas, as formas de luta existem desde os primórdios da humanidade, né, cara? Você vê, quando a gente fala aí de Muay Thai, né? O Muay Thai tem mais de 3.000 anos, então quando você vê a preocupação com o ser humano em se defender, o Karatê tem mais de 1.000 anos também, o próprio Judô. Então as formas a necessidade do ser humano de se defender e acaba chegando na parte de atacar também, né? Porque
se você sofre um ataque, você tem que se defender, então você também acaba aprendendo a atacar. Ela faz parte da natureza do ser humano. E aí eu sempre tive uma noção de artes marciais, eu sempre pratiquei desde muito novo. E quando eu estava mais ou menos com 12 anos, eu falei, poxa, mas eu só fiz judô e jiu-jitsu, eu quero muito aprender a trocar porrada e tal. E aí entrei pro karatê. Então a minha origem na arte marcial de trocação foi no karatê. Um pouco tempo depois, eu não conheci nem o kickboxing, cara. A primeira arte que me abriu os olhos para que o karatê estava, digamos assim, um pouco ultrapassado em relação ao que eu queria, em termos da luta, foi o savate, que é o boxe francês. Eu nunca mais me esqueço do dia que eu fui sair do karatê. Eu era bom no karatê, o pessoal, né, já me reconhecia, eu era atleta bom, já disputava campeonato. Eu fui fazer um treino de kickboxing francês, que é o savate. Rogério, eu não lembro da última vez que eu tomei tanta porrada na minha vida. Eu saí de lá totalmente moído, fiquei mancando uns 2 dias. Eu falei assim, cara, eu tenho que aprender esse negócio aí, é isso aí que eu quero fazer. Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo? Congelou, mas voltou. Ah, o teu aí congelou. E logo quando eu entrei no Savate, numa clínica de Savate, em 1991, com os campeões franceses, eu conheci o mestre Betinho. Mestre Betinho entrou na clínica de Savate, no estágio de Savate, durava 2 dias. Ele nunca tinha feito Savate antes. Em 2 dias, os caras deram o grau de instrutor de Savate para ele. Quando eu vi a evolução do Betinho, como é que o Betinho era como pessoa, como atleta, eu soube que ele era professor de kickboxing, eu falei, pô, eu tenho que aprender com esse cara também. Então eu tive alguns mestres muito importantes na minha vida. Um deles foi, pô, o mestre Betinho, hoje falecido, né? Quem treinou com ele sabe a casca grossa que ele era. Foi meu primeiro professor. Treinei com ele na Cliff. Também treinei na Cliff com ele. Meu exame de faixa preta foi na Cliff, inclusive, em 94. Bacana. Foi na Cliff, ele atrás do chaveiro. E faixa preta, foi na Cliff, eu comecei a treinar lá, agora não é uma data, eu comecei a treinar no meado, no final de 94 lá. Não cheguei a pegar, não. Só conheci o Perninha, Gnomo, o Magu, que treinava lá direto, o André, que chegava só no final do treino, chegava tudo bonitinho com a pastazinha, todo engomadinho. Aí ninguém fala, pô, isso aí é o André Robert, esse cara é broca. Eu falei, pô, esse cara é de babaca aí, filho? Né, não, assim, pô, esse cara aí já é campeão mundial, todo mundo falando do cara. E eu, naquela expectativa de ver sempre ele treinar lá, não pegava. Aí depois eu fui treinar com ele. Ele é bacana, foi só isso. O André Robert eu também conheci no Savate, quando ele estava fazendo o estágio, no dia que o Betinho fez o estágio, ele também fez. E aí depois eu comecei a encontrá-lo mais vezes, porque a gente treinava lá com o Betinho, né? E no ano seguinte, inclusive, fomos pro Mundial na Ucrânia, eu e André Robert, os únicos cariocas aí, fomos pro Mundial eu e André, logo em seguida. Então, mas aí voltando, né? Eu conheci, na realidade, o Savate e o kickboxing praticamente no mesmo ano, né? E aí comecei a treinar, vi que era aquilo que eu queria, né? E uns 5 anos depois, eu estava pegando, isso foi em 91, 94, que eu já vinha também de uma escola de karatê em que eu já era faixa marrom. Então, evoluir no kickboxing, no Savate, foi uma coisa um pouco natural, né? Eu já tinha o domínio de certas técnicas e da biomecânica, dos movimentos. Então, para você pegar as técnicas e evoluir em cima disso, é bem mais fácil quando você já tem uma experiência numa arte similar, né? Só que você conhece de biomecânica de movimentos, estuda educação física, é bem mais fácil você evoluir. E com isso, em 94, eu estava pegando aí a faixa preta de kickboxing e a luva de prata de Savate. Eu fui 94 a preta, eu estava começando. 94. Como é que a gente fica velho. E para essa galera que faz exame de faixa preta hoje em dia aí, fazendo 4, 5 roundzinhos de demonstração, meu irmão, na minha época, foram
Além de 3 horas de exame, foram 20 rounds de porrada. Inclusive, tampei na porrada com o Fernando Pelaez, com o próprio Betinho. E naquela época você tinha que provar que era resistente, né? Que eles vinham para machucar, né? Então, Rogério, é isso que eu falo para uma grande maioria, para uma galera que me pergunta sobre luta, né? Como é que foi a entrada na luta. Na nossa época, cara, a vertente de pensamento que levava a gente para a arte marcial não era do esporte, era da sobrevivência, era de querer ser brabo e de se testar. Então, para um cara pequeno como eu, era muito difícil. Eu não estou fazendo propaganda minha nem nada de que eu sou isso, de que eu sou aquilo, que tinham outros pequenos como eu, como o Gnomo, como o próprio André, que era magrinho também. Tanto que o André foi no Mundial na 54 e eu fui na 51. E, pô, era difícil pegar a gente na academia. Mas, assim, o cara mais fraco antigamente, ele passava por uma dificuldade um pouco maior do que os caras que já tinham a tua complexão física. Porque não tinha essa de, pô, não, vamos respeitar que ele é um pouco mais leve. Ô, meu irmão, ou aguenta, ou não volta no próximo treino, vai para casa, vai fazer balé. Hoje em dia não, hoje em dia tem toda uma estrutura de treinamento, uma compensação de pesos, de tudo, que, pô, qualquer um hoje consegue praticar o kickboxing, né? É aquele foco no esporte e não na luta em si. Então eu costumo falar que a nossa galera, a época do pessoal da antiga, eram guerreiros, que o cara muitas das vezes se quebrava todo. Pô, eu tenho quase todos os ossos das mãos e dos pés, ou fraturei, ou luxei, ou quebrei. Todos os ossos da mão e dos pés. Então, isso não é comum hoje em dia. Porque na nossa época, para ver uma caneleira, tu via a caneleira do cara que comprou lá fora, ou não sei o quê. Luva era raridade, pô. Você tinha 2 luvas na academia. Eu cansei de fazer treino com camisa enrolada na mão, porra, para poder não deixar de treinar. Hoje em dia você não vê mais esse tipo de coisa, né? Se não falando mal ou criticando como é hoje em dia, que eu acho que a evolução do esporte ela tem que acontecer. E tem que evoluir realmente para regras de segurança. E fica muito fácil entender quando a gente compara com a história do UFC, né? Você vê como é que começou o UFC, não tinha divisão de peso, não tinha tempo de round, né? Hoje em dia tem tudo isso para quê? Para justamente trazer aquela condição de segurança à compreensão física do atleta. A compreensão física não, a integridade física do atleta. Pô, Rogério, você não lembra? Eu já vi nego morrendo no ringue, pô. Eu já vi lutadores nocauteados, continuando a apanhar em pé, que o cara estava encostado na corda, ele não caía, ele continuava batendo, e o juiz não parava a luta não, meu irmão. Tiro de meta, pisão. Hoje em dia você não vê mais isso. Por quê? Eu acho até bom, que evitou acidentes que denigrem o nome do esporte, né? Pô, quando houve uma morte no ringue no kickboxing, acho que houveram, aquilo fez muito mal para o esporte, né? O professor que dava aula tinha menos alunos, pô, o pessoal ficava com medo, né? Então era complicado. E depois disso, logo assim eu comecei a participar de todas as competições que eu podia, pô. Tenho todos os títulos nacionais, algumas vezes, nem parar para falar aqui para fazer conta que eu não lembro. Ex-campeão brasileiro, tri-pan-americano, bi-sul-americano. No Mundial eu acabei ficando em 7º, o André Robert ficou em 2º, representamos bem, na minha opinião. O André ainda pegou uma medalha de prata. E depois logo em seguida eu comecei a dar aula, né, Rogério? Porque eu sempre tive uma paixão muito grande por passar conhecimento. Eu gostei, isso é natural meu. Então eu já comecei a dar aula. Em 94 mesmo eu comecei a dar aula. Eu dou aula desde então, são 26 anos de faixa preta, 26 anos dando aula, com umas breves interrupções. E a minha experiência na luta é basicamente essa, e também me aprofundei no boxe. Inclusive recentemente tem uma galera aí do boxe que está entrando aí para ver a gente, o Lino Brito do projeto Sempre Campeões, não sei se você conhece, ele já foi técnico da... Não conheço não, mas já ouvi falar. E tá aí perto de você não, ele tá em Jacarepaguá. Eu e o instrutor Pablo também, que era aluno do Marcelo Cavalão, fizemos um curso com o Eliezer Medina, que é uma lenda cubana do boxe,
e o que o Lino Brito organizou, do Projeto Sempre Campeões. Pô, tava o Índio do boxe, que é técnico da Seleção Brasileira de Base, e eu pude me aprofundar no boxe cubano, que eu sempre adorei de paixão o boxe cubano. E com o boxe a gente aprende muita coisa que a gente pode trazer para o kickboxing, que ainda não estão, né? Níveis de treinamento. Cara, só para você ter uma ideia, Cuba se desenvolveu tanto no boxe, olímpico principalmente, que Cuba é o único lugar do mundo que tem uma faculdade, universidade de boxe. De boxe. É o único lugar no mundo que tem uma universidade de boxe. Portanto, você vê o nível de estudo dos caras em cima do treinamento, né, do boxe. E algumas coisas eu, inclusive, implemento, né, nos treinamentos, por exemplo, principalmente para crianças, né. Eu fui um dos primeiros caras... Aliás, acho que eu fui o primeiro cara na Ilha do Governador, pelo menos. Não sei se no Rio de Janeiro, eu não sei, não posso falar. Mas no Rio de Janeiro eu fui um dos primeiros caras a dar aula de kickboxing e savate para crianças. E você tem que ter uma didática diferente com criança. Ah, com certeza. Primeiro que a criança de 5 a 10 anos, ela não tem a mesma capacidade de aprendizado de um adulto. Então você tem que saber o que eu vou ensinar para a criança, né? Então a criança tem uma melhor compreensão dos golpes em linha, dos chutes e dos socos em linha. Tanto que no boxe as crianças até 10 anos, 11 anos, elas só trabalham jab direto, passada à frente, passada atrás, e os trabalhos sempre em linha. Por quê? É o que ela cognitivamente está mais predisposta a aprender. Então, com isso, você torna um atleta com 15, 16 anos praticamente já um atleta nível profissional, olímpico. Porque ele aprendeu da maneira certa. Então, ele teve um aprendizado ótimo naquela curva de tempo ali, de 6 anos, 5 anos. E isso a gente traz para o kickboxing também. Por exemplo, a primeira modalidade no kickboxing que eu pelo menos passo quando tem crianças aprendendo é o point fight. Por quê? É um trabalho geralmente feito em linha. Então é um trabalho que a criança... E torna divertido para ela, né? Exatamente. O point fight, na realidade, você pode encarar o point fight na maneira de um jogo, né? Até para maneira de treinamento. Tocar e não ser tocado. Entrar e sair. Né? E é mais ou menos o que o boxe olímpico trabalha permanentemente, né? Boxe olímpico é você entrar, sair, tocar e não ser tocado, né? Isso é muito legal, porque você vê que o negócio funciona, né? Para o kickboxing, funciona para o boxe, funciona para o kickboxing também, né? Show. É um negócio bem interessante. Eu queria, te cortando, eu queria que você falasse um pouco da história do kickboxing. A gente teve também uma live aí com o Fábio falou muita coisa bacana, recebemos muita mensagem também. Você também é um cara que é bem rodado dentro do kickboxing, né? Então a gente queria ouvir um pouquinho aí. Cara, então, assim, eu nunca gostei de fazer uma coisa que eu não soubesse tudo sobre ela, né? Eu acho que para você ser professor, para você ensinar alguma coisa, você tem que estar preparado para qualquer pergunta, você tem que estar preparado para qualquer desafio, né? Em cima do que você faz kickboxing. O que é kickboxing? A maior pergunta, a principal pergunta que a gente escuta por aí, e eu já respondi isso mais de 1000 vezes, é qual a diferença do kickboxing e do Muay Thai. Quem pergunta isso, primeiro, não sabe a origem de nenhuma das duas lutas. Nenhuma das duas lutas. E quando você fala em diferença de kickboxing para Muay Thai, aí você fala, todas. Aí o cara fala, poxa, mas eu vejo as lutas é igualzinho. E realmente, os golpes são parecidos. O problema é quando você fala que toda luta envolve regras. E aí você tem a diferença principal entre o Muay Thai e o kickboxing, que são as regras. Né? E agora outra, que é mais fundamental ainda, é a natureza das duas lutas. O Muay Thai é uma luta concebida há milênios para defesa e para você ou matar ou morrer. Não é uma arte marcial. Na realidade porque a arte marcial, na realidade marcial é guerra. Então é arte de guerra. Toda arte. Tem muito debate sobre isso, falando que o Muay Thai não é uma arte marcial. Eu já defendo que é sim, porque quando você tem pelo conceito de arte marcial, a arte que foi criada para se lutar na guerra, e antigamente o mundo e as sociedades se relacionavam através de ou comércio ou guerra. Ou era um tentando dominar o outro,
ou era um mantendo relações comerciais com os outros. Eu acho que sim, o karatê é arte marcial, o kung fu é arte marcial, o muay thai é arte marcial, e nós temos N outras, né, óbvio. Agora, o kickboxing como arte marcial, isso é que é o erro, na minha opinião. E não vou aqui entrar em nenhum dilema de quem concorda ou quem não concorda, que na realidade, para tudo nessa vida, existem correntes majoritárias, correntes minoritárias, existe esquerda, direita, existe quem acredita em uma coisa e outra. Para quem discorda de mim, eu sugiro, vai estudar, vai pesquisar, como eu fiz. Eu fui pesquisar sobre as lutas que eu praticava, tanto sobre o boxe francês quanto o kickboxing, para poder saber. Quando eu falar, eu não simplesmente falar que é isso e pronto. Né? Se a pessoa faz uma pergunta, mas por quê? Mas por quê? Eu vou acabar respondendo. Por quê? Eu sei os fundamentos do que eu estou falando. Eu não estou falando à toa, por falar, porque alguém me disse que é. Não, eu fui procurar as origens e eu descobri que é. Então, o kickboxing, na realidade, ele é um esporte, pô. E ele, na sua concepção, ele surgiu como um desafio entre artes de guerra, entre lutas de trocação. Ao contrário do que, no caso, a nossa Confederação Brasileira de Kickboxing, a CBKB e a Federação defendem, que elas só colocam uma versão da história nas suas páginas, que é a versão americana, e eu não sei porquê, porque ninguém foi na internet procurar até hoje, isso não é uma crítica, eu acho que é uma crítica até... Tem um livro também do Carlos Silva, né, que vem falando da história do kickboxing, né? Eu não li o livro do Carlos Silva, mas como eu fiz muita pesquisa e tem muita bibliografia sobre isso ao redor do mundo, principalmente em inglês, tem algumas em chinês também, em japonês, que você pode traduzir com o Google Tradutor. O kickboxing, na realidade, ele tem duas origens. Ele tem uma origem europeia e tem uma origem americana. A origem americana, ele surge exclusivamente como esporte. É uma modalidade desportiva que é a evolução que surge a partir do karatê com o nome de full contact. Eram karatecas americanos e alguns europeus, inclusive o Dominique Valera foi para os Estados Unidos para... Ele é o elo de ligação entre a Europa e os Estados Unidos nesse ponto. O karateca, ele estava de saco cheio de ter limitação nos golpes, na pressão dos golpes, da luta ser interrompida. Então eles queriam uma forma de luta mais contínua e que valesse o contato pleno, até o nocaute. Né? A imagem do boxe também. E aí eles criaram o Karatê Full Contact. E aí surge toda aquela história que a gente lê na página da Federação e Confederação, com a primeira organização americana sendo a WKA, que é a World Kickboxing Association, que surgiu em 1974. Não foi. A WACO, ela surge em 76, 2 anos depois na Europa. Mas isso delimita aonde surgiu o kickboxing primeiro? Não. Porque quando a gente fala da primeira organização que surgiu, é quando pela primeira vez se sistematizou um negócio em forma de esporte e montou-se uma associação. O kickboxing surgiu muito antes disso, de maneira não registrada, não oficial. Só para você ter uma ideia, o primeiro registro de luta de kickboxing que teve na Europa é de 1958. Onde foi, se eu não me engano, onde foi um evento mundial, né? Onde os atletas saíam muito machucados e uns iam até a óbitos, né? Eu li isso. Com certeza. E aí que foi bolando uma ideia de fazer materiais de equipamentos para poder diminuir, e até o peso era diferente, né? As categorias de peso eram mais elásticas. Isso, eram mais elásticas. Então, na Europa, tanto ocidental como oriental, você tinha muitas culturas miscigenadas e muitas corigens de culturas diferentes. E o que acontecia? O que acontecia é que só no Kung Fu você tem centenas de modalidades diferentes, estilos, né, diferentes. Assim como as outras artes. E o que acontecia isso? Todo mundo queria se desafiar, só que as regras das lutas eram diferentes, pô. Então, o que criaram? Criaram um conjunto de regras comuns em que qualquer um de qualquer arte poderia subir no ringue
e se desafiar segundo aquelas regras. E a gente viu isso acontecer no K1 World Max. Quantos atletas do Muay Thai subiram no ringue do K1 para lutar segundo as regras de kickboxing? Você só tem que lutar de acordo com aquelas regras, né? E com isso, o primeiro desafio, em 1960, surgiu entre Tailândia e Japão. Eram 3 karatecas japoneses que foram lutar contra 3 lutadores tailandeses. Tá? Os karatecas levaram uma ligeira vantagem, acho que foi por 2-1 que eles ganharam, só que os dois ficaram impressionados com a eficiência da arte, tanto os tailandeses com o karatê e tanto os karatecas com os tailandeses. E aí houve uma junção do karatê com o Muay Thai, através do Noguchi, que chamou um tailandês para ir morar no Japão, e eles juntos criaram o que se chama hoje de kickboxing. Naquela época chamava... No livro do Carlos Silva fala sobre isso, que o Muay Thai é oriundo da Tailândia, então é dessa história, bacana, essa eu não tinha ouvido ainda. Isso aí. No Japão, através da fusão desses 2 lutadores, eles criaram o que se chamou originalmente de kickboxing japonês. Então era uma mistura das técnicas do Muay Thai com as regras do Karatê. Pô, feito isso, eles criaram um legado de lutadores. E com isso, vieram lutadores de outros países e levaram essas técnicas para os seus países, criando outras escolas de kickboxing. Um exemplo, um lutador chamado Jean Pla, que foi aluno do Noguchi e desse tailandês, na Mejiro Jin, que era no Japão, e ele voltou para a Holanda, um lutador holandês, ele voltou para a Holanda e abriu uma filial da Mejiro Jin na Holanda, criando e adaptando um pouco do estilo do kickboxing para o holandês. Criou o kickboxing holandês. Só para você ter uma ideia da força que isso teve na época, o Mejiro Jin existe até hoje e formou nada mais nada menos do que o Rob Kaman, que é uma lenda dos lutadores de kickboxing, e um cara que estava lutando até pouco tempo agora, o Remy Bonjarsky. Você conhece, aquele negão que dá uma joelhada voadora que atravessa o ringue, formado na Mejiro Jin também. Você vê como é que... Então, o kickboxing foi criado ali e começou a se desenvolver. Foi para a Holanda, foi para outros países e se desenvolvendo. Paralelamente a isso, surge o Karatê Full Contact nos Estados Unidos, pô. E começa a se desenvolver também. Qual era a semelhança disso? As regras eram basicamente as mesmas, pô. E houve depois o quê? Simplesmente uma fusão, pô. Você vai treinar kickboxing na Tailândia e o próprio Emerson Falcão está sempre lá, já falei até com ele quando ele estava lá no Mike Jin, treinando kickboxing com os caras. Ele falando, meu irmão, o kickboxing daqui é diferente, o ritmo é diferente. Por quê? Porque existem particularidades de povos que acabam sendo agregadas ao teu tipo de luta, né? Uns priorizam mais a força, outros mais a velocidade, né? Outros mais o ritmo, outros mais a resistência, outros mais aquela trocação de curta distância, como no próprio boxe olímpico a gente vê, né? O boxe olímpico ele prioriza média e longa distância, e o boxe já profissional prioriza curta, contundência, né? Claro, dependendo do estilo de lutador. Mas no boxe olímpico você vê pouquíssimos lutadores trabalhando curta distância. É difícil. Você vê geralmente o trabalho feito em média longa para você, por causa das regras da luta. E com isso o kickboxing acabou se espalhando pelo mundo. E como é uma luta que tem regras e golpes que existem na maioria das outras lutas, o kickboxing como esporte não demorou muito a estourar. E na minha opinião é o esporte de luta do futuro. Porque, não querendo, assim, o UFC, eu acho que continua na sua própria trajetória e vai continuar ainda por muitos anos, porque é uma luta completa, é o MMA, eu acho que tem que continuar. Só que você, como eu, acho que você vai concordar, todo mundo que vê uma luta quer ver trocação, pô. É isso aí. Você vê atleta de jiu-jitsu trocando porrada no ringue, trocando porrada no MMA na maioria do tempo e só levando pro chão
na hora que vai finalizar o que não aguenta mais. Por quê? Porque o público quer trocação. E aquilo não é vontade só dele, não. Aquilo é um pedido da organização. Pra O organizar. organizador fala, olha, o público gosta de porrada. Você ficar aqui só, pô, querendo se enroscar no cara, pô, primeiro que hoje não dá mais para você grampear todo mundo e dar baiana e single leg em todo mundo, que todo mundo foi Sim. pro wrestling para poder aprender a evitar queda. Então você tem que trocar. Você tem que trocar. Então hoje você vê lutas de MMA que são muito parecidas com... São praticamente lutas de kickboxing, pô. Luta de K1, pô. Às vezes tem luta até que dificilmente vai pro chão, né? Não tem chão. Exatamente. Nick Dias, pô. Nick Dias só vai pro chão quando não dá em cima no boxe pra ele. Exímio lutador de boxe. Ele só vai pro chão quando não tem outro jeito. Negócio interessante, né? Sim, sim, bacana demais. E o... Você vê, ó. Bill Wallace, Danny Urquidez, Joe Lewis, Jeff Smith, todos atletas de kickboxing americanos. Aí te cortando, acho que falta, não sei se eu tô falando besteira, tá faltando um. Chuck Norris também nessa época. Ele participou, ele fez kickboxing, né? Chuck Norris, a história de Chuck Norris é legal pra caramba. O Chuck Norris, ele foi campeão mundial de karatê. Ele foi tricampeão mundial de karatê. O Chuck Norris foi eleito o terceiro giratório faca do pé mais rápido do mundo. Na época dele do karatê. Ele chegou a lutar kickboxing, mas eu não vi registro dele ter sido campeão de alguma coisa internacional no kickboxing. Eu acho que talvez já tivesse no final da carreira dele, não sei. Ou já tivesse bem envolvido com Hollywood e não sei se ele achou que valia muito a pena se dedicar mais ao lado do atleta, né? Porque teve alguns desses atletas, né? O próprio Benny Urquidez, não, o Bill Wallace. Bill Wallace fez vários filmes, pô, em Hollywood. Sim. Esses caras conseguiam uma projeção, eram logo contratados pelas produtoras cinematográficas, e aí, meu irmão, depois que começa a entrar dinheiro no bolso, tu não quer mais saber de tomar soco na cara. Com certeza. Né? O próprio Bruce Lee. Bruce Lee fez kickboxing, fez Muay Thai, fez savate. Bruce Lee fez quase todas as artes que existem. Teve uma época da vida do Bruce Lee que ele rodou a Europa aprendendo todas as artes marciais que existiam para criar o estilo dele, que é o Jeet Kune Do, né? E, pô, quanto dinheiro esse cara não ganhou em Hollywood? Com o conhecimento dele. Mas aí já não lutava mais, né? Profissionalmente, já não se arriscava mais, né? O Chuck Norris, pô, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme é ídolo aí do kickboxing, porra. Um dos caras que mostrou o kickboxing pro mundo. Aquele Quem não filme viu o dele. Grande Dragão Branco? Quem não viu? Pô, E aquela história é real, porque fala do Rick Rufus, quando foi desafiado para um evento na Tailândia, quase morreu. Só que aí colocaram o Jean-Claude Van Damme como irmão dele na história, para depois vingar a morte. Botaram que ele morreu, ele não morreu. Botaram que ele morreu para poder criar, né, a dramaturgia do filme, e aí o Jean-Claude Van Damme vai para lá treinar para poder, né, no final, o Grande Dragão Branco desafiar aquele animal do Tong Po. Já viu a foto do Tong Po hoje em dia? Tá com quase 70 anos, tá magro assim, ó. não vi não. Magro assim, magricelo. Parece até assim, ó, o velhinho que ensina o Jean-Claude Van Damme no filme. Tá Seu Miyagi. magrinho. Não, o seu Miyagi é magrinho, pô. Miyagi. Pode crer. E para quem não conhece, tem um filme na Netflix, O Verdadeiro Senhor Miyagi. Até se você não ouviu falar, O Verdadeiro Senhor Miyagi. O Senhor Miyagi existiu. O Senhor Miyagi foi um lutador, um karateca japonês que foi para os Estados Unidos difundir o karatê. E ele é uma lenda no karatê. Pô, vou pesquisar para ver. O Bacana. Verdadeiro Senhor Miyagi. É só pesquisar na Netflix. Legal o filme. Maneiro, maneiro mesmo. Então, a origem do kickboxing, quando a gente fala, cara, é muito complicado falar com quem defende um lado só da história. Porque por que você não pode aceitar que houveram duas origens? O kickboxing, na realidade, ele não surgiu como arte marcial, ele surgiu como um desafio entre artes marciais. Com o tempo, sistematizou-se as regras, criou-se um padrão de regras em que todos pudessem estar ali para lutar. Então,
eu acho que essa história não é vergonhosa de ser contada. Porque ele pode ser ensinado, tanto que é ensinado como a gente. Adotamos a progressão de faixas, né, que originalmente é japonesa, né, que é a progressão de faixas até a faixa preta, mas poderia não ter sido adotada também. Poderia ter sido como boxe, pô. Você vê, quem pratica boxe até tá pronto para uma luta, ele tem alguma faixa? Não. Boxe não existe faixa, pô. E é um esporte talvez mais antigo que a maioria das lutas aí. Boxe era praticado pelos gregos, pô. Como é que se caracteriza o boxe? Um esporte ou uma arte marcial? É um esporte, né? Um esporte. Apesar de ser altamente contundente, ele foi criado nas antigas civilizações como uma forma de confronto entre dois homens. Que era, para quem não sabe, o boxe, quando surgiu, era de mãos nuas. Não existia luva. Era o bare knuckle, Muito chamado. louco, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Alves. Você acha que realmente o primeiro campeão mundial foi Bill Wallace? Se eu não me engano, o título dele foi em 64, logo na primeira organização, né? Logo no primeiro evento organizado. Mas Então... só que falam de muitos atletas ali junto a ele. Então, você tocou num ponto interessante, porque do que você está falando? Do kickboxing surgindo como luta e todo mundo conhecendo, ou do kickboxing surgindo como organizações estabelecidas, que essas sim, reconhecidamente, podem organizar eventos de nível mundial? Quando você fala num kickboxing organizado como esporte, eu só posso considerar a partir do surgimento da primeira organização. Então, o primeiro campeão mundial seria em 74 nos Estados Unidos, quando surgiu a WKA, e quando essa entidade fez o seu evento mundial. Ou pela WACO a partir de 76. Qualquer evento antes disso é que nem o Vasco ser campeão do Mundialito lá, antes de ter a FIFA, sei lá, para organizar o negócio. Você fala de um campeonato, né, que não é oficial. Ele é oficioso, porque não existem organizações para tentar e para legitimar esse título. Então, se eu falar que o título do Bill Wallace em 64 valeu, eu tenho que falar também da primeira grande luta, do primeiro grande desafio de kickboxing, que nas regras praticamente do kickboxing, que foi em 60, em 65, com a Tailândia versus o Japão. Eu tenho que falar de Osamu Noguchi, Tatsuo Yamada, Kenji Kurosaki, que foram os caras que fizeram o primeiro embate, porra, entre duas artes diferentes. Eu não sei quando isso foi organizado nos Estados Unidos a primeira vez, e se já existia organização ou não. Eu não sei. Então não tem como eu tomar posição nisso. Eu acredito que quando o Bill Wallace lutou, em que ano que você falou? Se eu não me engano, foi 64, não tenho certeza. Tenho certeza que não foi 74, não, cara, que eu acho que 64 do Wallace ainda era meio... Então pode ter sido assim, eu confundi. Depois eu vou tirar uma cópia, quando a gente tiver junto, eu vou te dar esse livro do Carlos Silva. Não, e para quem é legal também para quem está assistindo, Rogério, procurar essa informação, porque se você está falando de 74, a WKA surgiu em 74 nos Estados Unidos. Então faz sentido eles terem organizado um campeonato mundial naquela época e o Bill Wallace ter sido campeão. Tudo certo com a informação. Eu vou dar uma pesquisada aqui agora, enquanto tu está falando, minha esposa vai pegar o livro lá para mim. Aí você vai falando, aí eu vou conferir se eu falei besteira ou não. Tá lá na varanda do quarto, Ana Paula. É fácil de confundir, mas como as décadas são diferentes, e eu acho que em uma década muita coisa acontece, né? Quando eu falo que em 60, 58 foi o primeiro registro de um desafio entre artes marciais diferentes, sobre o mesmo conjunto de regras, em 74 surgiu a primeira organização americana de kickboxing, eu jogo, né, a luta do Bill Wallace para 74, mas eu não tenho certeza. Entendeu? Algum campeão houve nesse ano, né? Com certeza. Algum campeão teve que haver, e provavelmente foi ele. Pode ter sido. Logo em seguida, Dominique Valera também foi para os Estados Unidos, treinou com esses caras todos, levando o que era o kickboxing japonês também. Um pouco do que era o kickboxing japonês.
E o Dominique Valera era lutador de karatê, né? Inclusive. Te cortando, quando tu chegou a sair de karatê, eu queria que tu falasse como surgiu essa fusão aí dos atletas que participavam do karatê, foram, eles foram, eles largaram como eu posso dizer, a federação por desclassificação de excesso de contato e junto com mais 4 atletas, eles formaram o karatê, se não me engano, é o karatê kickbox, né? Karatê full contact. Karatê full contact. Pode ir falando aqui que eu estou pesquisando aqui a data aqui, que eu estou te ouvindo aqui bem. Então, foi justamente quando, um pouco antes de surgir a WKA. Em mais ou menos nos em 1970, já havia um grupo de karatecas americanos que estavam insatisfeitos com as regras excessivamente assim, seguras, né? De excesso de contato, de interrupção de luta. E eles começaram a treinar o que depois, logo 4 anos depois, veio a surgir a organização e se chamar de Karatê Full Contact. Ou seja, eles colocaram luvas na mão e começaram a treinar o karatê deles, né, com luvas. E simplesmente o que eles aboliram foram as interrupções por ponto ou por excesso de contato. Só havia interrupção quando houvesse a queda de um lutador, que seria o knockdown, né? Você cai e sente o golpe. Ah, entendi. Óbvio, 1970, na década de 70 mesmo, então bate aí 7-4, né? Provavelmente Bill Wallace foi. E diz também, né, que foi apelidado como karatê assassino. Porque o mundo naquela época não estava acostumado a ver lutas que teoricamente iriam até a falência, né, do lutador ali, de cair. Somente no boxe se via isso, né? Não tinha outra luta em que isso acontecia. E o kickboxing, o karatê full contact na época, ele trazia um grande detalhe que tornava bem mais assustador do que o boxe, que era o uso das pernas sem proteção. Então, quando você imaginava um cara tomando um chute na cara, uma canelada no rosto, é diferente eu falar que você vai tomar um soco com luva no rosto e desmaiar, do que você tomar uma canelada no rosto, cortar tua cara toda e você cair. Então, esse apelido veio de Killer Karate, do Karate Full Contact. E o Full Contact já era um nome fortíssimo na época, né? Porque Full Contact quer dizer contato total. Contato pleno, né? Contato pleno para fugir de uma luta, de uma versão portuguesa de kickboxing que chama-se contato total. Inclusive, bacana. O Felipe, que treinava na Cliff, lá com o Betinho, Felipe Rezadi, ele só vivia rindo, até nocauteado. O Lourinho, eu lembro desse, é um Lourinho, não é o Lourinho? Ele morou em Portugal 2 anos e aprendeu contato total português. O nome é contato total português. Ó, é perfeitamente a tradução de full contact. Contato total português. Até os portugueses criaram uma versão disso. Claro que isso não foi muito à frente, logo depois eles transformaram isso tudo em kickboxing, porque é kickboxing. Verdade. E o bacana demais. Contato total português valia inclusive slow kicks. Tinha mais ou menos as regras do K1. Hoje. E o full contact não, né? Como ele surgiu a partir do karatê, Shotokan, não, Kyokushinkai, ele só levou em consideração os chutes acima da linha da cintura, né? O karatê full contact teve lutas emblemáticas na televisão, tanto que no karatê no full contact, as finais de disputa de título mundial tinham 12 rounds igual boxe. Hoje é limitado a 5 rounds, né? Hoje o full contact tem 12 rounds. O full contact ainda tem? Na regra da OACO tá lá, 12 rounds. Eu vi luta de 80 e pouco com 12 rounds, pô. Quando você fala em chute linha baixa, que é o low kicks e o K1, a gente tá limitado a 5 rounds de 3 minutos, né? Sim. Porque por causa da contundência das pernas, no caso das joelhadas, dos esporões, né? Bacana. O livro que eu te falei é esse aqui, eu vou te dar depois uma cópia, quando a gente estiver junto aí,
pela figura da capa, ele deve defender a origem americana do Full Contact. Sim, sim, aqui fala até que surgiu na Tailândia. Ah, Né? Na história que tu falou, chega aqui, tem aqui. Ah, legal. Tem aqui sim. São duas origens diferentes que elas acabam por se fundir, porque na Não, tem realidade... muitas coisas com o que bate com o da CBKB também. Ah, tá. Legal. Que a origem remota foi na Tailândia, pô, o Muay Thai. Isso Né? aí. Que diz aqui é bacana, é bacana. E Né? ó, a gente não precisa ficar limitado a esses dois países, não, porque a origem de lutas que levavam em consideração os socos e os chutes, né, os golpes com mão e os golpes com a perna, elas são muitas. Tiveram em vários países da Europa. Você tem exemplo do boxe indiano, que é o Adidata. Você tem o exemplo do boxe birmanês, que é ao lado da Tailândia, que é o Litway. E você tem o boxe francês, que é o Savate. São lutas que não se originaram do Karatê, não se originaram do Muay Thai, mas hoje, lutadores dessas artes vêm para os campeonatos de kickboxing. Por quê? Porque para se testar em um conjunto de regras pré-estabelecidas, é só treinar aquelas regras e vir lutar. Quantos atletas do Savate você tem hoje no kickboxing? Porque o Savate não tem tantos campeonatos quanto tem o kickboxing. Não tem um evento. Sim. Conheço você, Conrado, aquele gente finíssima lá, o Lobão. Lobão é da minha época. Lobão é da minha época. Então, era um boxe que tem a diferença do uso das botas e tal. Mas se eu tirar a bota e colocar a caneleira e uma botinha, eu não consigo fazer os mesmos golpes no kickboxing? Com certeza. É lógico, pô. Questão apenas de mudança de foco, né? Com certeza. É legal pra caramba. Hoje o kickboxing como esporte, pô, ele tem um potencial, pô, maravilhoso, cara. Você pode trabalhar o kickboxing, usar o kickboxing hoje como uma ferramenta, tanto para tornar o cara um campeão mundial profissional, como um campeão mundial amador, e para fazer ele ter um bem-estar físico, desenvolver a compleição física dele, ter mais saúde, ter tônus muscular. Você trabalha o kickboxing com as crianças para desenvolver coordenação psicomotora, habilidades de movimentação, o próprio crescimento muscular, né, das crianças, desenvolvimento de raciocínio lógico. Você trabalha o kickboxing nas idades mais avançadas, como resgatando a saúde das pessoas que estão idosas lá. O cara está com movimento limitado porque ele não faz nada, e ele começa a praticar o kickboxing, claro, com as suas limitações do treino para uma idade avançada, e você vê pessoas idosas aí voltando a fazer coisas. Caramba, pô, eu não fazia isso desde que eu tinha 40 anos ou 30 anos, hoje eu consigo, pô, subir correndo uma escada, pô, dar um pulo, dar um rolamento, pô, consigo bater um saco sem me machucar, tô mais forte, faço flexão. Então você usa o kickboxing não só como uma arte de luta, e sim como uma arte de bem-estar físico geral, né? Você traz outros benefícios que não são simplesmente você bater e apanhar. Isso é que eu acho fantástico no kickboxing. Você usa ele de acordo com o teu público. Você pode trabalhar com públicos diferentes, né? E cabe da versatilidade do professor de entender isso do meio que ele está inserido, para poder desenvolver otimamente a performance do que ele quer trabalhar. Porra, bacana mesmo. Foi uma aula, mais uma aula aí do Fábio Robert e sua aí. Show de bola mesmo. Fabinho sabe. Todo esse conhecimento aí que vocês têm aí e passa para frente, né? Porque eu acho que a melhor parte do ser humano não é o egoísmo, né? Guardar para si, né? Eu acho que o ser humano cresce ganhando conhecimento e passando à frente. Isso é bacana demais. Verdade. Se a gente for... Antigamente não era assim, não, né? Isso é uma coisa que é atual, né? Você difundir conhecimento. Antigamente, os poucos mestres que existiam, pô, não passavam conhecimento para quase ninguém, só para que eles achassem que eram dignos, né? Tem
alguns filmes que falam sobre esse tipo de comportamento dos antigos mestres, que é aqueles filmes que tu vê o monge, o Shaolin lá, o cara fica parado na porta do templo do mestre, lá da casa do mestre, 2 dias, 3 dias na chuva, esperando o mestre Sim. aceitar ele. Isso hoje mudou. Quando era uma arte de guerra, quando era muito diferenciado você saber ter aquele conhecimento, o mestre dava para quem ele queria. Quem ele queria. Hoje é o apelo do esporte, pô. O apelo do esporte, ele traz aquela coisa de difusão do conhecimento. Quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas praticarem, melhor o esporte vai estar, né? Com certeza. Aldo, a gente está chegando no final aí, em 5 minutinhos. Queria agradecer esse teu tempo disponível. Cara, essa aula que tu deu aí, que eu aprendi mais um pouco no kickbox, que eu não sei tudo, então, Nunca, quando... gente. e você foi um cara que tomou muito com isso aí. Agradecer sempre as portas abertas aí na cidade da polícia, me convidando para os seminários acontecendo. Então, sempre venho aprendendo um pouco com você e já cobrando logo que quando acabasse a quarentena aí, se organizar para fazer mais um, que aquele foi maravilhoso lá, encontrar amigos que a gente não se via há tanto tempo, aquele bate-papo maravilhoso aí. Agradeço por tudo que você tem feito, né? Nem digo por mim, mas pelo kickbox, cara, que você é um cara que tem história e passa ela para frente. Obrigado de coração. Passo a palavra aí para você, irmão. Pô, meu amigo, eu que te agradeço a oportunidade de estar fazendo essa live. Nós somos amigos há bastante tempo, né? E você também, pô, inegavelmente tem feito um trabalho maneiríssimo. Pô, tanto que é meu convidado de honra em qualquer evento que eu fizer. Te agradecer por ter ido ao meu seminário e não comentei aqui, né, devido ao tempo também, eu entrei para a Polícia Civil também, já fazem 18 anos, e fui o introdutor do kickboxing lá na polícia, organizando aqueles seminários e dou aula no curso lá na própria cidade da polícia, lá há mais de 4 anos, de kickboxing para qualquer policial. E eu acho que pessoas como nós, ô Rogério, tem que sempre ser ouvidas sim, cara, porque a gente não pratica kickboxing, a gente vive kickboxing. É isso aí. A gente vive essa parada, cara. Então, faça chuva, faça sol, sejam tempos bons ou tempos ruins para esse esporte que a gente escolheu, a gente vai estar sempre defendendo ele e difundindo ele. E esse é o trabalho de todo professor, cara, é ser um semeador. A gente planta sementes e algumas vingam, outras não, e não adianta, não interessa muito o resultado, a gente continua plantando. Porque depois que a gente planta bem plantado, não depende mais de nós, né? Depende da própria planta, ou seja, do atleta se desenvolver e aprender tudo que a gente quer ensinar ou não. Mas eu agradeço a você aí. Agradecer também ao pessoal do Papo de Responsa, que hoje eu faço parte de um grupo de palestrantes da polícia, que a gente vai a escolas, em qualquer instituição organizada, mas principalmente escolas, falar sobre a vida, né? E falar sobre as escolhas que a gente faz, incentivar a prática de atividade física e incentivar também as boas escolhas dos jovens. Em vez de escolher fazer parte de tráfico de drogas ou escolher o caminho mais fácil, escolher o caminho do crescimento, da valorização do ser humano. E é um trabalho que eu me orgulho muito de fazer, então... Isso é muito importante, né? Você tem um poder de mudar a vida de uma criança, né? Em apenas 1 hora de bate-papo, mostrar a direção correta para ela. Às vezes eles não estão em contato com o que eles precisam ouvir, né, cara? E é muito fácil eu julgar que você escolheu o caminho errado na vida quando você só ouviu a versão de uma pessoa, né? Geralmente do meio em que a pessoa vive. Às vezes a criança é criada no meio de traficantes. Se ela só ouve a versão deles de como é a vida e do que é ter Esse vai sucesso, ser o sonho deles, né? ele vai ser aquilo ali, esse vai ser o ideal que ele vai criar para a vida dele. Então a gente traz uma outra ótica para pessoas que às vezes não têm acesso à informação que a gente tem. A gente traz uma outra visão de vida e outras possibilidades que podem se abrir na vida deles, né? Não só aquelas que eles ouvem ali. E isso faz um efeito do caramba, é muito legal, um trabalho muito gratificante. Bacana. Então, meu camarada, a gente vem finalizando aí. Obrigado mais uma vez. E o que você precisar, eu estou aí para poder contribuir de qualquer forma. Valeu? Sempre Um que abraço. Fica sempre com Deus. Obrigado, público presente aí, pela aula, né? Que recebemos aí.
E vamos guardar, e o principal de tudo é passar à frente para os alunos. Deixa eu te Ô, perguntar uma irmão, coisa, pode Rogerinho. falar, pode falar. Essa live fica disponível depois para quem quiser assistir? Sim, sim, vai ficar direto agora. Agora o Instagram está salvando direto no, se eu não me engano, é IGTV. Fica lá direto. Mas eu vou te mandar o link dela todinha para você quando minha esposa baixar aí. Até a finalzinho da tarde eu mando para você, É tá? isso, até Mas para falar, também isso até para falar para o pessoal que está assistindo, quem chegou do meio para o final, para falar, para quem quiser assistir, ter um pouquinho mais de sim, informação. Fica no YouTube da BanRJ também, que eu sempre coloco todas as lives lá. Mas eu vou E te mandar o link direitinho, sempre posto no Facebook, no Instagram, e vou mandar para você pessoalmente. Pode ficar tranquilo. show de bola, meu amigo. Prazer Falou? falar com você. Igualmente. Um beijo aí e fica na paz, irmão. Osse. Ô, Tamo junto, meu irmão. Um abraço, galera. obrigado aí pela presença de vocês, pessoal. Quinta-feira a gente tem uma live aí com o Mário Barros, tá? Que é o Perninha. Conto com a presença de vocês aí, tá? Hoje.